Capítulo 2287 Cavaleiro Dragão, Parte 3 Mesmo quando ainda estávamos juntos, Lith nunca atacaria cegamente. Quando ele me salvou nas minas de Feymar, ele demorou a preparar o cenário. Gloria disse. Ele sabia que não fazia sentido me resgatar se não pudesse me manter viva, e desta vez não é diferente. Exceto que ele sabe que só preciso me matar para escapar. Posso prever aproximadamente o que ele está planejando fazer, e a verdadeira rainha me ajudou a brincar com isso. Então vamos deixar assim por enquanto. O fio assentiu. A propósito, temos companhia. O dragão de 7 cabeças e Gloria ficaram de pé enquanto desembainhavam suas armas. Gloria usou uma mistura de fundição corporal, magia verdadeira e falsa para preencher reaver o mais rápido que pôde. Ao mesmo tempo, o fio usou o revigoramento com uma cabeça, enquanto os outros respiraram fundo, prontos para liberar chamas de origem. A técnica de respiração não apenas reabasteceu sua mana e resistência, mas também acelerou o processo digestivo, inundando seus corpos com nutrientes. Os 7 pares de olhos de dragão podiam ler todas as runas mágicas no ar, e os 7 cérebros da antiga Hydra as processavam antes de compartilhar as informações essenciais com Gloria por meio de um link mental. No momento em que Fria e Quilla piscaram dentro da sereia azul, o Cavaleiro Dragão já sabia a sua posição e quais feitiços eles tinham em mãos. Olha quem está aqui! O bebê chorão e o pônei safado. Gloria atacou o ponto de saída do piscar, descobrindo que era apenas uma diversão. O feitiço governante dimensional de Fria deu a ela controle absoluto do espaço ao seu redor, e depois que ela o atualizou para um feitiço espiritual, nem mesmo as matrizes de selamento dimensional a incomodaram. Você tem que fazer melhor do que isso se quiser ferir nossos sentimentos, Trude. Nós dois já ouvimos coisas muito piores de pessoas com quem nos importamos muito mais. Fria apareceu em meio a um monte de brilhos de luz que se uniram o suficiente para deixá-la passar. Ao mesmo tempo, o vínculo de sangue de Quilla explodiu abaixo do chão. As correntes adamante envolveram o fio, descarregando vários feitiços ao mesmo tempo dentro de sua armadura. Ele ainda tinha a massa de uma besta divina, mas a força de vínculo de sangue era alimentada pela mana de Quilla, e seu núcleo estava perto de atingir o violeta brilhante. Além disso, depois de estudar a força vital de Lith durante anos, ela se considerava uma especialista em dragões. O feitiço de nível 5 Caixão de Gelo cobriu o fio com gelo preto que minou seu calor e vitalidade. Raios de frente de tempestade causaram espasmos em sua garganta, perdendo o controle sobre as chamas de origem que o queimaram por dentro. Infelizmente, ele sobreviveu. Depois de ser morto com um tiro por Lith, o fio aprendeu a nunca conjurar totalmente chamas tão perto de um oponente. O florete de Fria, encouraçado, e o estoque de Gloria, reaver, se enfrentaram várias vezes em uma fração de segundo. Eles sabiam de cor o estilo uma da outra porque praticavam juntas desde a academia e porque Leon havia ensinado as duas. Normalmente, eu não arriscaria um ataque frontal, mas mamãe estava certa, ainda há esperança. Gloria ainda está lá. Fria pensou, percebendo que o corpo de sua irmã apresentava todos os sinais dos quais Gloria havia trabalhado duro para se livrar ao longo dos anos. Seu ombro levantou um pouco antes de uma estocada, seu pé dianteiro torceu antes de um golpe e seus olhos semicerraram-se durante uma finta. Gloria não sabia mais nada, mas ela os estava expondo de propósito. Foi um ato de livre-arbítrio da parte dela que ainda não tinha se rendido à ordem de escravos. Você realmente acha que a verdadeira rainha tem tempo a perder inventando piadas sobre alguém como você? Gloria disse com uma gargalhada perturbada enquanto pressionava a irmã em um canto. Posso estar escravizada, mas esses pensamentos têm que vir de algum lugar. Quero dizer, Quilla nada mais é do que uma criança petulante que matou uma pessoa e chorou um rio durante anos. Quanto a você, Fria, a única coisa que a torna melhor do que Tullion é que você sabe como usar o controle de natalidade. Posso acreditar que Gloria pensava essas coisas quando estava com raiva, mas sei que ela nunca acreditou em nada disso. Fria disse com um grunhido. Escravizado ou não, esses insultos ainda vinham com a voz de Gloria e continham inseguranças de Fria o suficiente para doer. Venha pra cá.
O fio gritou enquanto agarrava vínculo de sangue e puxava-o com toda a força que tinha. No entanto, em vez de fazer o corpo de Quilla bater nas tábuas do chão, ele só conseguiu mais correntes. Que merda! Vínculo de sangue envolveu o Zelo, se posicionando de modo a pressionar seus feixes nervosos e caixa torácica. Quando o dragão de 7 cabeças tentou sair com força bruta, as correntes impediram que seus pulmões se expandissem, selando sua respiração. Além disso, a pressão sobre os nervos causou espasmos em seu corpo, apesar da fusão com a escuridão ter desligado os receptores de dor. Posso ser um bebê chorão, mas você não merece ser um dragão. Você é burro como um tijolo, enquanto os dragões deveriam ser sábios. A voz de Quilla veio dos buracos no chão, já que ela não tinha a intenção de se aproximar de uma besta divina. Veremos sobre isso. O fio piscou, sabendo que a fissura dimensional cortaria o adamante, libertando e destruindo a arma inimiga com o único feitiço. E ele estaria certo se não fosse pelo governante dimensional. Fria sequestrou o espaço, fazendo o ponto de entrada atingir o rosto do dragão. Como eu disse, burro como tijolos. Quilla disse enquanto Fria escapava com um piscar oportuno antes que sua irmã a pregasse na parede. Glória podia ver o ponto de saída, mas tentar usar o piscar para explorá-lo não terminaria diferente do feitiço de o fio. Malditos lagartos! Eles são todos tão necessitados. Em vez de perder tempo com uma perseguição, ela atingiu o vínculo de sangue com um raio poderoso. Machucou o fio e Quilla, mas Glória usou poder suficiente para ferir mortalmente apenas um humano. Para uma besta divina da massa de o fio, era apenas uma cócega. Quilla gritou de dor e foi forçada a retrair as correntes devido a Glória bombeando mais eletricidade a cada segundo. Levante-se, idiota. Se eles nos querem, vamos jogar duro para conseguir. Ela arrastou o dragão de 7 cabeças para longe, piscando no momento em que escapou da área de efeito do governante dimensional. Droga! Escravizada ou não, Glória conhece todos os nossos truques e hábitos. Fria amaldiçoou interiormente através do link mental. É pior que isso. Ela conhece todos os nossos pontos fracos porque trabalhamos juntos para superá-los. Quilla respondeu enquanto usava o revigoramento para curar suas feridas e recuperar sua mana. Do lado de fora, Glória continuou piscando o máximo que pôde, seu corpo doendo por causa do abuso de mana e da exaustão. Aquela nânica é menor que uma das minhas garras, mas ela morde como um maldito dragão. O fio também usou o revigoramento para se recuperar da surra, mas restaurou menos de 70% de seu poder total. Nunca subestime minhas irmãs só porque elas são manas. Glória o repreendeu. Elas lutaram contra adversários mais fortes do que elas durante toda a vida. Elas viram coisas que alguém como você, que passou a maior parte do tempo em um laboratório, nem consegue imaginar. Capítulo 2288 Cavaleiro Dragão, Parte 4. No entanto, eles ainda estão vivos, enquanto nossos inimigos estão mortos e enterrados. Lute contra eles como se fossem bestas divinas, ou você voltará para o Grifão Dourado e terei que lutar contra eles sozinho. Se falharmos, é com você que a verdadeira rainha ficará zangada. O dragão de 7 cabeças engoliu um pedaço de saliva e assentiu telepaticamente. Havia muita coisa em jogo na conquista de Nesra e ele não queria ser o único a arruinar os planos de Trut. Você não deveria ter desconectado Glória com aquele piscar. Quilla disse enquanto ajustava sua estratégia dentro da sereia azul antes de iniciar a perseguição. Temos menos de 2 minutos para capturá-la. Depois disso, mesmo que a impeçamos de usar Omnislash, a habilidade dar e receber de reaver será suficiente para nos dominar. Esperamos até agora exatamente para explorar seu estado enfraquecido e não dar a ela tempo para lançar feitiços. No entanto, quanto mais tempo perdermos, mais nossa vantagem diminuirá. Você está brincando comigo? Fria respondeu como uma zombaria. Ela agora tem um núcleo violeta profundo, enquanto eu estou preso no azul brilhante. Ela era mais rápida e mais forte do que eu, mesmo quando nós duas não estávamos despertas. Agora, com seu físico e núcleo superiores, eu precisava dar tudo de mim para não ser destruída.
Para piorar a situação, ela tem um elenco de corpo perfeito e estou preso no nível 3. Se não fosse pela emboscada e por ter meus feitiços prontos, eu já estaria morta. Podemos trocar de oponente se você quiser. Você tem um núcleo violeta superior ao de Plória e aquele dragão parecia um oponente muito mais fácil. Negócio fechado. Quilla acenou com a cabeça e eles retomaram a perseguição no espaço de 2 respirações que precisaram para retornar ao pico de força. O governante dimensional poderia conjurar todos os tipos de feitiços dimensionais sem lançar mais, então Fria só precisava procurar os vestígios residuais do piscar com visão da vida de Plória para se teleportar direto para ela. Que porra é essa? Os 7 pares de olhos de Ufio se arregalaram quando a porta dimensional pela qual eles tinham acabado de sair se abriu novamente, permitindo que as irmãs Etnas se reunissem novamente. Minha irmã é a dona do espaço, é isso. Plória deu um tapa em uma de suas cabeças para tirá-lo do estado. As 7 mechas em seu cabelo não são para a exibição. Não tenho ideia do que Silverwing é bom, mas imagine Fria tão talentosa em magia dimensional quanto Menadion era em maestria de forja. Se você não relaxar o espaço após cada feitiço dimensional que usar, Fria pode reabri-lo à vontade, seu idiota. Eu te contei tudo o que você precisava para vencê-la, mas você continua sem ver além do corpo humano dela. Primeiro Faluel chutou sua bunda e depois Lit. A menos que você esteja planejando adicionar Fria à sua sequência de derrotas, tire a cabeça da bunda e lute com tudo o que você tem. Sem restrições. Perder para Lit não significou muito para o Fio. O monstrinho derrotou Yata, o mais forte entre os generais, e depois destruiu muitos outros de seus irmãos de armas. Até mesmo a verdadeira rainha tinha grande consideração por Tiamat e o considerava um oponente digno, então não houve desonra em seu desastroso encontro anterior. Ser derrotado por uma hidra, apesar de ter ascendido a uma besta divina, foi a maior humilhação de Ufio. Ele poderia fazer tudo o que Faluel pudesse e muito mais, mas ela o matou e quase arruinou o plano para conquistar Belius. A ideia de sofrer o mesmo destino nas mãos de um humano humilde encheu o dragão de 7 cabeças de raiva, fazendo-o mudar para a marcha mais alta. Agora que estava ao ar livre, ele aumentou seu tamanho para 5 metros de altura e sacou sua lâmina. Ela pode ser a dona do espaço, mas com minha força, núcleo e alcance superiores, vou matá-la em um instante, ele pensou. Pena que no momento em que Fria saiu do passo de dobra, os brilhos da governante dimensional se espalharam por toda parte. Então, ela realizou uma série de investidas rápidas, apesar da distância que ainda os separava. O macaco sem pelos é louco. Ela não é uma rainha verdadeira, seus movimentos não podem produzir lâminas de ar ou choque. As palavras morreram em seu cérebro quando o encouraçado atingiu de todas as direções, sem errar um único golpe no alvo. A ponta do florete desapareceu em um brilho de luz e foi distorcida a queima-roupa dele. Mesmo estando todos na frente de Fria, faíscas diferentes levam a lugares diferentes, tornando sua trajetória imprevisível. Para piorar a situação, Encouraçado poderia conjurar sozinho qualquer feitiço até o nível 3, sem tempo de lançamento ou gasto de mana por parte de Fria. Sempre que a espada penetrava em sua carne ou batia em sua armadura, ela sempre deixava para trás o congelamento de nível 3. Os dragões eram naturalmente fracos ao frio e as hidras estavam ainda pior. Mesmo depois de se transformar em uma besta divina, o Fio manteve sua fraqueza aprimorada. As feridas machucaram seu corpo já machucado, mas o frio prejudicou sua força. Sua desgraçada. Ele rugiu enquanto liberava uma explosão de chamas de origem com uma cabeça, usando outra cabeça para se aquecer e outra para curar. 3 cabeças lançaram um feitiço cada, enquanto a 7ª se concentrou na esgrima e atacou Fria. Minha irmã estava errada. Você não é burro como um tijolo. Você está com morte cerebral. Fria respirou fundo de revigoramento, inundando o governante dimensional com mais mana. Os brilhos de luz se fundiram na frente dela, deixando as chamas da origem passarem e atingindo o dragão de 7 cabeças nas costas. Da mesma forma, os feitiços de Ufio foram redirecionados contra Plória e sua espada cortou profundamente sua própria carne.
seu lagarto inútil. Glória praguejou quando foi forçada a parar e Kila alcançou. Deixe-me ver se entendi. Não posso usar chamas de origem, magia dimensional, feitiços ou ataques físicos contra sua irmã. Como você luta contra um monstro como esse? O tamanho de Freya permaneceu inalterado, mas agora ela parecia uma fera terrível para o fio. Você pode fazer tudo o que acabou de dizer, seu idiota, mas apenas em combate corpo a corpo. Flória respondeu. É por isso que eu disse para você manter o tamanho humano. Como você está agora, você é apenas um grande alvo. Não dê a ela tempo para ajustar seus portões. Não se preocupe, mana. Vou levar você para casa. Kila soltou o vínculo de sangue das mangas de seu manto verde profundo de grande mago, tentando conter Glória. Reaver lançou os feitiços de relâmpago armazenados em seu pseudonúcleo contra as correntes, mas sem sucesso. Desta vez, Kila revestiu sua arma com uma construção de luz dura que agia como isolante. Você já aprendeu a lição e encontrou uma maneira de superar sua fraqueza. Estou impressionada, irmã. Gostaria que meu parceiro fosse tão inteligente quanto você. Glória liberou uma explosão de aura violeta profunda que lembrou Kila de guarda total, mas era diferente. Guarda total deveria ser azul e não ter substância física. O que quer que Glória tenha lançado, afastou o vínculo de sangue por tempo suficiente para que ela escapasse do cerco. É uma pena que você seja um covarde patológico. Caso contrário, você seria um guerreiro incomparável. Continua no próximo vídeo.